Irmãs falando, e Deus já tem falado aos nossos corações, né? Que possamos perseverar, né? Cada uma de nós temos as nossas guerras, as nossas lutas, e às vezes olhamos e falamos, não vamos vencer, né? Mas não, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? O Senhor, ele tem pelejado as nossas guerras, né? Às vezes a gente olha para o lado, olha para o outro e parece que o nível da guerra vai aumentando, mas o nível, né, das vitórias também, Deus, ele vai esperando, né? Então que nós possamos continuar botando o Senhor na frente das nossas batalhas, porque é Ele que vence, né? Hoje eu até falei na consagração da minha igreja que os salmistas gostavam muito de falar, principalmente Davi, né? Que o Senhor é o Deus da guerra, o Deus da batalha, porque mesmo eles entendendo de guerras, né? Que eles viviam naquele tempo, mas sabendo que sem colocar o Senhor na frente, eles não venciam a batalha, eles perdiam, né? Então, às vezes, as guerras eram físicas, carnais, mas eles venciam através da força espiritual do Senhor sobre a vida deles. E hoje em dia não é diferente na nossa vida, né? As nossas guerras temos que vencer através, né, do Senhor, botar o Senhor na frente e ele vai dando estratégia. E até perguntei à irmã, para mim é Célia, né, mas as irmãs chamam de Maria Cruz. Ela falou que tinha um tema, mas tem uma palavra pondo no meu coração que se encontra lá em Josué, capítulo 16. Eu sou prima dela, irmã. Prima dela? Prima também Ah, recebe. prazer. A gente é Amém. aqui, né, conhece aqui da igreja aqui onde ela morava. Ah, mas, sorry. Mas é isso, Suruí. E Deus tem falado muito ao meu coração, né, sobre essa palavra. Não tem para as irmãs acharem o texto. Josué 16, a partir do versículo 16 também. Vai dizer assim: E disse Caleb: Quem ferir a Kiriat-Sefer e a Tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: Que és o que tens? E ela disse: Dai-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dai-me também fonte de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Né? É que, né, quando Caleb, né, foi guerrear lá para conquistar as terras, né? E naquela época não era comum ver as mulheres, né, em jumentos, montadas em jumentos, né? Porque isso era papel de homens, né? Então, quando Caleb avistou, né, sua filha, ele logo se preocupou. Ele logo entendeu que tinha algo acontecendo, né? Ué, por que que minha filha está, né, vindo ao meu encontro, vindo, né, até mim? Ele logo pergunta: o que que aconteceu? Então, ela vai explicar a situação dela. Pai, o Senhor me deu terras, mas as terras estão secas, né? Imediatamente, Caleb se propôs a dar terras para ela, mas, né, e o que me chama mais atenção é o versículo 19, que ele vai falar assim: então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, né? O que o filho não pede a um pai, que o pai podendo fazer, ele não vai atender, né? Ela pediu: me dá fontes de água. Ele falou: eu vou te dar das fontes superiores e das fontes inferiores, trazendo para o lado espiritual, né? O Senhor, ele derrama sobre das fontes superiores, das fontes espirituais sobre as nossas vidas, né? Porque nós precisamos de água, águas espirituais, água que vão fazer a gente continuar, a gente prosseguir, água, né, que vai nos lavar, água que vai nos alimentar, que vai saciar a nossa sede, na nossa vida espiritual, né, que vai nos dar crescimento, vai nos dar vida, vai nos fazer, né, frutificar. Porque, né, nós somos comparados como uma árvore, e a árvore sem água, ela morre, ela não tem vida, ela não consegue extrair os minerais para que ela possa produzir frutos, frutos que vão alimentar, frutos que vão ser saudáveis. Então, nós precisamos dessa água,
né? E aqui eu vejo como se Deus falasse, né? Como se Caleb estivesse conjecturando, né? Botando Deus falando, não, eu vou te dar águas das fontes superiores, as águas que só eu tenho para sua vida. Eu vou te renovar, eu vou te encher, eu vou te dar, né, como a irmã já leu aqui sobre os frutos, né, do Espírito, eu vou te dar esses frutos para sua vida e você vai multiplicar, você vai crescer, você vai prosperar no espiritual. Mas também, minha filha, eu não vou suprir só o espiritual na tua vida, eu também vou te dar das fontes inferiores, que, né, trazendo, né, na conjectura sobre as fontes dessa terra, né, que nós precisamos para a nossa vida terrena, né? E às vezes a gente, né, busca o espiritual, a gente está bem, a gente tá, desculpa, entrou uma ligação aqui. A gente está fortalecido, buscando ao Senhor a presença, se enchendo, mas também há necessidades materiais que precisam ser supridas na nossa vida. Há necessidades materiais que precisam ser supridas na nossa casa, na nossa família. E o Senhor também tem dessas fontes para derramar sobre a nossa vida. O Senhor também tem dessas fontes, né, para suprir sobre nós. Então, Deus, ele não trabalha de forma que ele fica devendo, nem no espiritual e nem no material. Há um processo, né? Para que a filha de Caleb fosse dada a casamento, houve um processo. Teve uma guerra que foi lutada. Teve uma guerra, né? Uma batalha ali que aconteceu, que teve que ser enfrentada, para que Caleb pudesse, né, dar a filha dele como recompensa, né? Porque naquele tempo era assim. O homem ia lá, guerreava, vencia a guerra, e qual é a recompensa? E sempre tinha alguém para que esse homem, né, sempre tinha uma mulher como um prêmio, né? E olha para nós, olha como que Deus nos trata, né? Como prêmio. A Bíblia vai falar que nós somos coroas da cabeça dos nossos maridos, para quem é casada. E para quem não é também, né? Vai casar um dia, vai se tornar a coroa da cabeça do seu marido. Então, olha o carinho, o cuidado de Deus conosco. Porque às vezes a gente vai olhar para a história da Bíblia, poxa, a mulher era tão. Não tinha poder de fala, a mulher era tão na dela. Mas a mulher tinha uma função tão extraordinária na vida dos homens que a gente tem que parar para meditar, né? Ela eram troféus. Poxa, né? Davi chegou lá no campo e tava aquela guerra toda. O Davi perguntou: quem vencer vai ganhar o quê? Vai ganhar muito dinheiro, mas também vai ganhar a filha do rei, né? E poxa, olha que privilégio, não, você genro do rei, né? Olha que coisa. Então era uma premiação, era algo muito importante. Então isso aqui, né? Não, calma aí. Ela persuadiu o seu marido, ela convenceu o seu marido da necessidade que eles estavam para poder ir falar com o seu pai. Então, ela foi submissa, né, ao seu esposo, né, e foi o contra do seu pai, porque ela sabia que podia contar com o seu pai. Ela sabia quem era o pai dela, um homem que perseverou, um homem que mesmo ao passar do tempo, vivendo que viveu no deserto, vivendo as experiências ali, né, vendo tudo que aconteceu com Moisés, e veio Josué, né? E ele ali unido, ganhando experiências, né? Com o povo ali, nas batalhas, vencendo aquilo ali. E Caleb, ele não desistiu. Ele falou: não, eu não posso desistir. Por quê? Porque eu tenho uma terra que me foi prometida. E não foi qualquer pessoa que me prometeu. Quem me prometeu foi o meu Deus, o Deus de Israel. Então ele guardou aquilo no coração dele. E ele não desanimou até conquistar aquela terra ali, até conquistar o que havia sido prometido. Porque às vezes as coisas são tão extraordinárias, são tamanhas, são, né, a gente não tem dimensão da grandeza. Porque a terra prometida era uma terra que a Bíblia fala que manava leite e mel. Então, era uma terra que aquele povo ali que rodeou o deserto estava desejoso, estava ansioso por tudo que eles passaram no deserto, né? A dificuldade, né? Mas Deus sempre cuidando. E quantas das vezes Deus tem cuidado de nós e a gente olha assim e fala, né? Murmura, reclama, mas Deus ele tem cuidado. Né? A gente olhar os detalhes, as roupas não se gastavam, 40 anos, como que uma roupa não vai se gastar durante 40 anos? Acho que ninguém não tem uma peça no guarda-roupa de 40 anos que existe há 40, um sapato, ele vai se desmanchar, o material ele vai se desfazer. Não sei se as irmãs já tiveram a oportunidade de pegar um sapato e o salto do sapato desmanchar na mão. Às vezes tá novo. Você olha assim, meu Deus, mas meu sapato tá novo, mas tá tanto tempo guardado que o material dele ele vai se desfazendo pelo tempo.
Então Deus cuidava nesse nível. E o quanto Deus tem cuidado de nós, e o quanto Deus tem cuidado do nosso espiritual, que às vezes a gente olha assim e fala, meu Deus, mas estou tão fraca. Mas o Senhor vai falar que é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Não é quando nós estamos fortes, não é quando a gente fala, não, eu tô cheia de Deus. Olha, né, tem gente que gosta desses jargões, de falar, meu Deus, tá derramando azeite. Eu particularmente não gosto muito. Mas, né, mas nós temos que ser humildes diante da presença do Senhor. Nós temos que nos colocar dependentes todos os dias, né? Porque a porção que você comeu ontem não vai servir para o seu corpo hoje. A porção, né, do alimento que você ingere não vai servir para outro dia, porque você vai acordar fraco. O seu corpo vai pedir o alimento novamente. E no espiritual é a mesma coisa, né? O nosso corpo pede, nosso espírito pede. E às vezes a gente fala, meu Deus, mas eu estou tão falta, Senhor, me ajuda, né? Mas a gente vai ouvindo louvor que tem a palavra, né? A gente vai ouvindo uma palavra, a gente vai ao culto e Deus vai falando e aquilo vai ficando dentro de nós, né? Nós temos que ler da palavra, nos alimentar sim, mas a palavra falar que né? A gente através do ouvir a palavra de Deus, a gente vai gravando, vai entrando no nosso coração e a gente vai entendendo, né? Que o nosso espiritual precisa ser alimentado, que o nosso espiritual precisa também ser cuidado. E aqui, né, conjecturando, Caleb, ele não deu apenas uma fonte, ele deu duas fontes. Não, minha filha, a tua terra está seca, mas eu tenho duas fontes, uma que é superior e a outra que é inferior, uma que está acima e a outra que está embaixo, para poder, desculpa, regar a sua terra, suprir as suas necessidades. Você não vai ficar com uma terra seca, você não vai ficar numa terra que você vai morrer, porque uma terra sem água não tem vida, não produz, né? O Senhor está falando conosco nesta tarde. Nós não vamos ficar numa terra seca, nós não vamos ficar numa terra que não produz. Ele é a água, ele é a fonte, né? Ele é a água que jorra dentro de nós, que nos lava, que nos purifica, que nos sacia, né? Ele é a água que nos supre todos os dias, né? Ele está falando, essa água aqui sou eu dentro de você, vai brotar, vai germinar. Essa água vai fazer você fluir rios, né? E eu penso sempre assim, Senhor, que eu não seja represa, mas que eu seja fonte. Porque represa, ela retém a água só fica ali nela. Mas quando você é fonte, você transborda, você jorra, né? E quantas das vezes a gente precisa jorrar na vida de outras pessoas? Mas às vezes a gente fala, meu Deus, mas o meu processo está tão difícil, Senhor. Mas é aí que Deus vai te usar para jorrar. Quantas das vezes a gente abraça querendo ser abraçada? Quantas das vezes a gente dá uma palavra, né, de vida, de vigor, né? Você vai conseguir uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, mas no seu pensamento você tá, meu Deus, mas eu preciso dessa palavra. Quantas vezes, né? Mas através daquilo ali, Deus ele palestra com você. Através daquilo ali, Deus ele vai tratando em você também. Porque, né, o Senhor usa as nossas vidas, mas através dele usar as nossas vidas, né, nós também somos abençoados, nós também recebemos, nós também somos edificados. Né? Quantas das vezes eu falo, Senhor, hoje quem está precisando sou eu. Né? E Deus fala, não, vai lá, dá um abraço. Vai lá, fala assim, assim, assim. Né? E o Senhor, Ele faz, né, essa fonte, essa água jorrar. Né? Eu tenho uma experiência, eu cheguei no culto, eu falei, meu Deus, o Espírito Santo de Deus pega a gente de uma forma. Eu entrei no culto, fui falar com a irmã que tinha algo para resolver em relação ao grupo das crianças da minha filha. Eu nem tinha dobrado meu joelho, ido para o meu lugar, sentado, mas eu já entrei no culto adorando o Senhor ligado, porque o nosso culto começa dentro de casa. E aí, eu passando, o Espírito Santo foi e me puxou para trás, literalmente, como se alguém tivesse me puxado e falou: abraça a irmã. Meu Deus, eu parei assim, fiquei. E abracei a irmã e falei o que Deus tinha mandado. Eu falei, Senhor, tudo que eu falei para ela, eu tô precisando ouvir. Tudo que o Senhor tá mandando eu falar para ela, Senhor, eu também preciso.
E, irmãos, de glória a Deus, a mãe daquela irmã naquela noite aceitou o Senhor Jesus. Então, às vezes, era uma resposta que ela estava precisando. Aí, até no final do culto, eu brinquei com ela, eu falei, Deus bradou forte hoje. Ela, olha, Deus fez tudo, né? E a mãe dela está caminhando, né? Está prosseguindo na fé. Então, isso alegra o nosso coração. E o Senhor nos pega de surpresa, porque eu não estava nem esperando. Eu falei, meu Deus, eu nem cheguei no culto, né? Eu falei, Senhor, mas eu nem cheguei no culto. Porque eu fui lá falar algo com a irmã, botar minha filha no grupo das crianças e ia sentar no grupo das irmãs, para começar a participar do culto. Mas, como eu falei, nós temos que estar ligados, né? Sair de casa ligados com Deus, já começar a nossa adoração, né? A introdução do culto dentro da nossa casa. E é assim, irmãos. Então não é diferente, né? Nessa tarde eu quero declarar, tem bênçãos espirituais, mas também tem bênçãos da parte do Senhor na nossa vida material, né? Nós vamos ser cheios e alimentados espiritualmente, né? Aquilo que nós precisamos dentro de nós, o Senhor vai fazer. O que precisa de cura, Ele vai curar. O que precisa de restauração, Ele vai restaurar. De renovo, Ele vai renovar, né? O que precisa ser novo, Ele vai fazer novo. Né? E essa presença, esse espírito, esses frutos vão ser transparentes na nossa vida, né? As pessoas vão olhar e vão falar, mas olha, quem era a Suelen? Meu Deus, mas como que tá diferente? E às vezes as pessoas não entendem. Mas, poxa, Suelen mudou tanto, olha como é que... Mas é a transformação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Os processos vão nos ensinando. E às vezes as pessoas olham e falam, mas eu não estou entendendo. Mas não é para entender, né? É Deus que está fazendo. Então, né, que nesta tarde possamos, né, saber que Deus está trabalhando no espiritual, mas também na nossa vida material, porque é tudo um equilíbrio, uma balança, né? O espiritual lá em cima, não, é um equilíbrio para que a gente possa conseguir prosseguir, para que a gente possa conseguir avançar, né? Que nós possamos tomar posse, né? Senhor, tu tens das fontes superiores, mas das fontes inferiores também para ser derramado sobre as nossas vidas nesta tarde. Então, que possamos ficar com essa palavra no nosso coração. O nosso Pai cuida de nós, a nossa terra não será seca, a nossa terra terá água abundante, terá vida, a nossa terra será uma terra que vai manar leite e mel, e nós poderemos ter os frutos e compartilhar desses frutos, porque os frutos que aquela terra produzia eram tamanhos que tinha que ser compartilhada para carregar. Imagina, para poder, né, consumir, porque fruto, né, depois que arranca, ele tem um tempo para ser consumido. Então, todos que ali estavam, eu creio assim, né, se beneficiaram, eram pessoas que tinham fartura, abundância nas suas vidas, nas suas casas. Que então, nesta tarde, né, nós possamos entender e compreender que o Senhor tem fartura do espiritual, mas também tem fartura do material. Aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades, né? Ele está suprindo e o nome dele será glorificado sobre as nossas vidas e poderemos voltar para testemunhar em nome de Jesus, porque a primeira palavra liberada tem que ser a palavra profética. Nós voltaremos para testemunhar, né? Dessa palavra e falar, não, o Senhor é fiel sobre a sua palavra, porque a palavra do Senhor não mente. Às vezes a gente quer profetizar de nós, mas quando abrimos a palavra e falamos, Senhor, é a tua palavra que está dizendo aqui, que o Senhor vai derramar das fontes superiores, mas também das inferiores sobre a minha vida, a minha casa. Eu quero ver, Senhor querido, os meus poços brotarem, os meus poços jorrando, meu Senhor, das tuas fontes, e o seu nome sendo glorificado em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém, irmã. Tá fechado, Zezé, teu microfone. Eu estava tentando encontrar aqui, encontrei. Peraí, tem que pausar a gravação, interromper a gravação, interromper.